Meu nome é Yara, eu tenho 27 anos, sou moradora de Bauru, técnica de telecom aqui na cidade. Hoje vamos falar de empreendedorismo feminino, contando as suas histórias com a Brunex Hair, que tem mais de 20 anos na área. Bru, se apresenta um pouquinho, quem é você? Para começar, é uma honra estar aqui com você, é o seu convite, é uma honra participar desse podcast. De verdade, gratidão. Bom, para começar, eu sou Bruna, conhecida como Bruna, mas também conhecida como Brunex Hair, mentora de transistas que sabem executar suas técnicas e são bem pagas por isso. Faz 20 anos que eu estou na área. E bom, hoje eu quero que a gente tenha essa troca aqui, esse bate-papo. Vamos falar sobre empreendedorismo, né, amiga? Sim, sobre como que é empreender, como que é estar empreendendo, como que é ser empreendedora e como que você começou nessa área de tranças no mundo afro. A gente se conhece há uns 14 anos aí. Acho que faz. Desde quando eu tinha um salão lá na época no Parque Jaraguá, aqui em Bauru, né? Sim. Então faz a média de uns 14 anos. Bom, quando eu iniciei dentro do empreendedorismo, né? Assim, quando eu me tornei transista, que eu comecei a trançar cabelo ali de verdade, foi aos 13 anos. Mas quando eu aprendi a trançar cabelo foi com 12 anos. E o mais engraçado, Yara, é que, tipo assim, amiga, eu primeiro comecei vendendo gelinho aos 8 anos. Aí depois parei de vender gelinho, que eu chupava tudo gelinho, meu avó ficava aquela... E eu comecei a vender roupa usada. Então eu montei um brechó infantil ali na frente de casa, vendia minhas roupas que eu ganhava da galera e tal. Então comecei a vender roupa usada. Depois de um tempo, foi quando eu cheguei aos 12 que eu tive um sonho, e foi através desse sonho que eu acordei assim, e lá no sonho eu estava trançando o cabelo. Aí quando eu acordei, minha prima tava ali, né, dormindo em casa, que a gente dormia os finais de semana, uma na casa da outra, e aí eu comecei a trançar cabelo ali, nela. Mas assim, saiu aquela trança tudo fuleira, toda torta, mas eu falei, Bia, olha aí, Bia, já tô trançando seu cabelo, Bia. E aí eu comecei a treinar e nunca mais parei. Então, tipo, o meu início foi aos 12. Com 13, eu já estava trabalhando em um salão lá no centro, já saía da escola e já ia trançar cabelo. Com 14 anos, eu tive o prazer e a honra de trabalhar com o Zazá cabeleireiro. O Zazá, ele é muito consagrado aqui em Bauru, né, por ser um dos cabeleireiros mais antigos. Aí, ele, com os meus 14 anos, eu trabalhei com ele. E aí foi. Sim, e é engraçado que basicamente as nossas histórias se conectam, né? Eu também nasci no Jaraguá. Comecei a meio que empreender também muito novinha, vendendo gibi e livros que eu tinha como uma criança. Pela influência da minha avó, e você comentou que você teve isso a minha avó, ela, né, Dona Iraci, ela chamava, e ela me incentivava muito, muito. Como que foi pra você ter essa influência da sua avó? Porque eu também tive essa influência para empreender, e é uma influência que eu conto, inclusive, dentro do livro, que é a influência da sua avó, que foi a sua referência e foi quem te apoiou nesse processo inicial, né? Como que foi isso para você se desenvolver depois, sabendo que você teve alguém que te inspirou no empreendedorismo, muitas vezes sem saber que estava te inspirando? Eu louvo muito aos meus ancestrais, e principalmente a minha avó, Dona Iraci, a minha avó, Dona Odete, porque cada uma das minhas vós, assim, elas me trouxeram experiências e vivências e exemplos, assim, de maneira diferente, mas que me marcaram até hoje e me moldaram a ser quem eu sou, né? Então, a minha avó, Dona Iraci, eu lembro que eu chegava lá se queixando pra ela, falava, ai, vó, queria dinheiro, ai, vó, queria comprar tal coisa, ai, vó, tô com vontade de comer tal coisa. E ela falava, mas peraí, como que a gente vai, né? Como que vai comprar? Tem que ter paciência, o que você pode fazer, né? E aí eu falava, ai, vó, e se eu vender gelinho? Ai, vó, e se eu vender tal coisa? Ai, vó, e se eu não sei o quê? Ai, sabe? Então ela me incentivava muito e ela dava ideia, ela dava corda. Porque eu lembro que quando eu comecei a vender gelinho, né? Eu fazia uma bagunça, assim, na cozinha dela. E depois ela, com toda paciência, me ajudava a limpar. E aí, às vezes, ficava meio estranho o sabor. Aí ela, não, mas o próximo a gente vai fazer ficar bom. Então, acho que isso me marcou muito na minha infância, assim, nesse começo da minha jornada. Sim, e você imaginava que você teria o transista de sucesso? Que você teria essa trajetória sendo muito conhecida como Brunex, que eu lembro quando você tinha o salão ali na Rodrigues, que foi quando você trouxe, né, também os produtos, e a gente meio que passou junto por essa inovação no mundo das tranças, inovação no mundo dos cabelos. Inclusive,
Eu tava lembrando hoje que a gente foi uma das primeiras, né, a usar trança colorida. Sim. E a trança colorida, né, falando já já entrando ali pro nicho das tranças, as tranças coloridas aqui, tipo, no estado de São Paulo, nós fomos que deu o pontapé inicial, né, nas tranças coloridas, porque até então não tinha.